Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Na última aula a gente viu um pouco sobre campo calculado e agora vamos continuar da onde paramos, só que dessa vez falando um pouco sobre segmentação de dados. Então, vamos aqui fazer uma inserção de uma segmentação de dados. E eu quero colocar, por exemplo, uma filtragem com relação ao meu movimento. Viram que na minha tabela dinâmica eu tirei essa filtragem no meu quadrante dinâmico e agora eu vou inserir uma segmentação com relação ao movimento. Viram que apareceu um novo objeto na tela? Esse objeto é extremamente personalizável e ele funciona como se fosse um filtro. Além disso, ele está linkado à minha tabela dinâmica. O que é ser linkado? Qualquer atualização que eu fizer neste objeto vai se refletir à minha tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui só a opção de entrada, todas as minhas movimentações de entrada com relação a cada setor serão expressas. Assim como se eu selecionar saída, todas as minhas movimentações de saída serão expressas. Então, é um filtro. E esse filtro a gente consegue movimentar com relação à nossa planilha. Eu consigo também alterar a escala dele. Consigo, assim como tabelas, foi aberta uma aba de opções aqui, consigo mudar o design dele aqui, que também é algo bem interessante. E eu consigo colocar também um ou mais objetos de segmentação de dados. Então, na minha aba análise, eu posso criar aqui um ou mais. Basta selecionar o que eu quero, a movimentação já foi criada, eu posso criar mais uma segmentação de movimentação, mas neste caso aqui eu quero que ele me mostre uma segmentação de data e uma segmentação, eu quero que ele me mostre aqui uma segmentação de data e uma segmentação do tipo setor. Seleciono as duas e clique em OK. Quando eu faço isso, os novos objetos serão criados. Assim como qualquer outro objeto, eu posso agrupar eles, movimentá-los, deixar um sobre o outro, criar novos botões para redirecionar cada opção. E, por exemplo, aqui eu posso, neste caso, retirar aqui a minha seleção de linhas. Retiro essa opção e a minha tabela vai funcionar da mesma forma. Neste caso aqui eu posso selecionar, por exemplo, o setor de administração e o meu movimento de entrada. E aqui eu tenho opções de datas. Viram aqui que as datas estão selecionadas. Posso selecionar aqui o meu mês específico. Viram que em meses que não existem movimentos de entradas, os meses vão ficar com uma cor um pouco mais escura. Já meses que existem esses movimentos serão expressos aqui. Outra coisa, a gente pode aqui ativar a opção de seleção múltipla. Neste caso eu posso visualizar meses específicos, como o mês de março e o mês de junho ao mesmo tempo. Ou o mês de março, maio e junho. E a gente vê como a nossa tabela é extremamente dinâmica, pois até mesmo quando a gente seleciona a data, ele me mostra no meu campo de setor que o suporte não existe entrada nesses meses. Então, existe uma correlação entre cada objeto de segmentação. Então eu posso, de certa forma, aqui modificar o design da nossa planilha. Posso, por exemplo, colocar desta forma. Seleciono aqui a opção de edição com relação ao meu objeto. Venho aqui, mudo o meu tema. Existem em tabelas temas pré-definidos. Você pode criar um novo estilo. Você pode aqui avançar, recuar. Você pode mudar o título. Aqui já está renomeado como setor. Posso aqui fazer alterações mais específicas, como por exemplo na altura, na largura. Posso fazer alterações aqui com relação ao meu tamanho também, para o tamanho ficar mais condizente com aquilo que eu desejo. Então, são uma série de opções que a gente consegue fazer. Aqui temos a opção aqui também com relação à conexão de relatório. Isso porque, em alguns dashboards, eu posso, por exemplo, criar um ou mais tabelas dinâmicas. E aí eu consigo fazer o vínculo desses meus objetos aqui com relação a essas tabelas, para que quando eu clique em opção desse meu objeto, as duas tabelas sejam modificadas, atualizadas ou visualizadas com sucesso. Então basta selecionar essa opção. Se existir uma ou mais tabelas dinâmicas, elas serão visíveis aqui, então basta deixar essa caixa de seleção ativa. Após isso, clique em OK. E a partir daí o seu objeto específico vai atualizar as duas tabelas dinâmicas quando é realizada alguma ação nele. Ainda na opção de análise da nossa tabela dinâmica, a gente consegue fazer uma inserção de linha do tempo. A linha do tempo funciona muito bem com datas, então a gente pode selecionar aqui a opção data. Viram que é um novo objeto, esse objeto é muito semelhante à opção de data aqui, porém ele funciona como uma linha de tempo. É apenas uma nova visualização da nossa opção de data. Então eu posso aumentar aqui o tamanho, por exemplo, e aqui eu tenho uma barra onde eu consigo determinar quais são os meses que eu quero que seja demonstrado. Mas eu sempre recomendo a vocês terem um cuidado quando vocês trabalham com linha de tempo e com datas na mesma planilha. Isso porque às vezes pode acontecer conflitos. Então você só seleciona um ou só seleciona o outro, certo?
Então a gente vê que as alterações são feitas em uma dos dois objetos da mesma forma. A gente consegue aqui fazer uma seleção de quais são os meses que eu quero demonstrar. E essa alteração será implicada no nosso resultado. Aqui a gente percebe que a administração, neste período aqui de meses, teve 4 movimentações. Se a gente restringir o número de meses, vai passar para 2, assim como qualquer outro setor. Então é bem interessante também essa nossa linha de tempo. E aqui a gente consegue também filtrar as nossas conexões. Com essa opção ativa eu consigo fazer com que, por exemplo, o meu objeto, que seria uma linha de tempo de data, não realize mais nenhuma alteração na minha tabela dinâmica. Então eu desativo, de certa forma, o meu objeto selecionado. Claro que ele ainda vai ser visível, porém, se eu fizer alguma atualização nele, não vai implicar em nenhuma atualização na minha tabela dinâmica. A gente percebe aqui que podemos fazer diversas manipulações com os nossos dados e que a segmentação de dados é muito útil para quando queremos fazer uma melhor interpretação dos nossos dados. É claro que ainda não está perfeito. A gente poderia, por exemplo, colocar um gráfico dinâmico, que é isso que vamos fazer na próxima aula, a fim de melhorar a nossa interpretação. Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Se você está procurando planilhas de ótima qualidade e com excelente custo, o link do Excel Coaching está na descrição. Entra lá e confira. Valeu, galera, e até a próxima.